Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Evangelho. No vídeo de hoje, você vai assistir a uma poderosa pregação de Paul Washer sobre o que realmente significa ser um cristão. Prepare-se para refletir sobre sua fé, sua vida e seu compromisso com Cristo. Se você gosta de conteúdos que inspiram e transformam, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos aprofundar o entendimento da Palavra de Deus e descobrir como viver uma fé verdadeira e impactante. Aproveite o vídeo! Although you may not be aware of it, Talvez você não esteja consciente disso. there is a place Existe um lugar where you are found in the scriptures, onde você está mencionado na Escritura, where you are specifically spoken of. onde falam especificamente de você. A prophet looks into the future Um profeta olha para o futuro and he sees you, e ele vê você. not just the mass of you. Não é só o conjunto de He vocês. sees you, Ele vê você, each and every one of you. cada um de vocês. I want to read to you a text. Eu quero ler um texto para vocês. The only place in the Bible O único lugar na Bíblia where you are personally and specifically mentioned. onde você é especificamente, pessoalmente mencionado. Just listen. Ouça. Then I saw a great white throne and him who sat upon it, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, from whose presence earth and heaven fled away, de cuja presença fugiram a terra e o céu, and there was no place found for them. e não se achou lugar para eles. And I saw the dead. Vi também os mortos. That's you. Esse é você. He saw you. Ele viu você. In that prophetic vision, Naquela visão profética, every one of you, cada um de vocês, every face, cada rosto. you seated where you're seated, Você está sentado onde você está sentado. he saw you. Ele viu você. You are called the dead. Você é chamado de morto. It says this, Diz o seguinte: and I saw the dead, Vi também os mortos, the great and the small, os grandes e os pequenos, standing before the throne, postos em pé diante do trono. and the books were opened. Então se abriram livros. And another book was opened, Ainda outro livro, which is the book of life. o livro da vida foi And aberto. the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme And o the- que se achava escrito nos livros. And the sea gave up the dead which were in it. Deu o mar os mortos que nele estavam. And death and Hades gave up the dead which were in them. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, And they were e judged, foram julgados, every one of them according to their deeds. por segundo as suas obras. And then death and Hades were thrown into the lake of fire. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago This de is fogo. the second death, Essa é a segunda morte, the lake of o fire. lago de fogo. And if anyone's name was not found written in the book of E life, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, he was thrown into the lake of fire. esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Having read this text, Tendo lido esse texto, you may think I am some Puritan who should have died a long time ago. você acha que eu sou um puritano que devia ter morrido muito tempo atrás. You may think I'm some fundamentalist preacher who Você acha- wants to scare you. Você acha que eu sou um pregador fundamentalista que quer amedrontar você. I believe my academic credentials are high enough to be here. Eu acho que as minhas credenciais acadêmicas são altas o suficiente para estar aqui. But if my academic credentials were even greater, Mas se as minhas credenciais acadêmicas fossem ainda melhores, I would still say what I have said. eu ainda diria o que eu disse. Because whether it makes you afraid or not, Porque não importa se isso te faz amedrontado ou não. whether it makes you laugh or not, Não importa se isso faz você sorrir ou não. it does not change the fact Não muda o fato that it is true. que é verdadeiro. You are seen in the scriptures. Você é visto nas Escrituras. There you are dead Lá você está morto and you are judged. e você é julgado. I just finished preaching about Christ Eu acabei de pregar sobre Cristo, dying on Calvary, morrendo no Calvário,
And many walked out of here, I am sure, E muitos saíram daqui, eu tenho certeza. in the same way you will walk out of here, Na mesma forma como você vai sair daqui. unconcerned, Sem preocupação. laughing, Rindo, amused, divertido. entertained. Como quem teve um tempo legal aqui. Know this, Saiba o seguinte. a warning. Uma advertência. If you walk out these Se doors você sair dessas portas and you forget what you have heard, e você esqueceu o que você ouviu, Jesus describes that. Jesus descreve essas pessoas. He said the devil comes Ele diz que o diabo vem and he snatches the word from their heart e ele tira a palavra dos seus so that corações they cannot believe. para que eles não creiam. Your minds are filled with so many unnecessary things. Suas mentes estão cheias de tantas coisas desnecessárias. So many thoughts about yourself. Tantos pensamentos sobre si próprio. So full of vanity Tão cheio de vaidade and play. e diversão. But tonight we're talking about eternity. Mas aqui nós estamos falando hoje à noite sobre eternidade. Something that will happen. Algo que vai acontecer. And make no mistake, E não se iluda. you may forget this moment, Você pode se esquecer desse momento, but it will be brought to mind to you again. mas vai ser trazido à sua mente novamente. On the day of judgment, No dia do juízo, you will realize você vai perceber that a man stood before you one time que uma vez, um dia, um homem ficou diante de você and took a great risk. e assumiu um risco He enorme. dared to tell you the truth. Ele ousou dizer a você a verdade. The question is, A pergunta é: what will you do with o it? que você vai fazer com ela? Let's go to the book of Matthew. Vamos para o livro de Mateus. We're going to study in chapter 7, Nós vamos estudar no capítulo 7. but we need to understand the context. Mas a gente tem que entender o contexto. If you look in verse 1 of chapter 5, Se você olhar no verso 1 do capítulo 5, it said, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. it is unusual that Matthew would use the word mountain here. É estranho que Mateus usasse a palavra montanha aqui, ou monte. If you've been to this area in Palestine, you would recognize that you really wouldn't call it mountainous. Se você fosse para essa região lá na Palestina, você perceberia que não dá para chamar aquela região de montanhosa. But he uses that word purposely. Mas ele usa aquela palavra de propósito. Matthew is written to the Jew. Mateus está escrevendo para o judeu. When you mention the word mountain, Quando você menciona a palavra montanha, they thought about one thing, eles pensavam numa coisa: Mount Sinai. Monte Sião. Why was it important? Por que era importante? Because there on Mount Sinai, Porque lá no Monte Sião, the greatest revelation of God had been given. a maior revelação de Deus havia sido dada. God gave his law to Moses. Deus deu a sua lei a Moisés. Now the book of Hebrews tells us something extremely important. O livro de Hebreus nos diz uma coisa muito As importante. a matter of fact, hold your place. I want us to go there. De certa forma, segura aqui o lugar. Vamos lá em Hebreus. The book of Hebrews, chapter 10. Vamos para Hebreus capítulo 10. Verse 26. Verso 26. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin, Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. but a terrifying expectation of judgment Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo and the fury of a fire which will consume the adversaries. e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Anyone who sets aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of De grace? quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da On Mount graça. Sinai, No Monte Sião, God gave Moses the law. Deus deu a Moisés a lei. It was the mountain.
era a montanha, o monte. But here in chapter 5 of Matthew, E aqui no capítulo 5 de Mateus, Matthew is telling us something spectacular. Mateus está nos dizendo uma coisa espetacular. We have another mountain Nós temos um outro monte, in which God is going to reveal his truth. no qual Deus vai revelar sua verdade. But this time it's not the law handed down from God and mediated by angels and given to a man. E agora não é a lei de Deus mediada pelos anjos e dada aos homens. On this mountain, Nessa montanha, in Matthew 5, em Mateus capítulo 5, God comes down Deus desce in the flesh, em carne, the person of Jesus of a Nazareth. pessoa de Jesus de Nazaré. If you look, it's very majestic, the setting. Mas se você perceber, o contexto é muito majestoso. Verse 2, Verso 2. he opened his mouth and began to teach them, saying, Ele abriu a sua boca e passou a ensiná-los dizendo. this is unusual in the Gospels. Isso aqui não é comum nos evangelhos. Why is it presented this way? Por que é apresentado dessa forma? He's trying to demonstrate the uniqueness and the majesty of this moment. Ele está tentando descrever a singularidade e a majestade desse momento. God has come down in the flesh. Deus veio a nós em carne. He now opens his mouth Agora ele abre a sua boca and begins to tell us e começa a nos dizer who he is quem ele é and what he demands of us. e o que ele exige de nós. Now think about this. Agora pense nisso aqui. Hebrews tells us Hebreus nos diz to break the law of Moses que quebrar a lei de Moisés is to die. é morrer. How much severer punishment do you think Quanto mais severa a punição você acha will come upon the one virá sobre aquele who has trampled upon the blood of the Son of God? que pisoteou o sangue do Filho de Deus? Now this is extremely important. Isso aqui é muito importante. What the scriptures are demanding of you is O this. que as escrituras estão exigindo de você é o seguinte: With regard to the person of Jesus Christ, you cannot be neutral. com respeito à pessoa de Jesus Cristo, você não pode ficar neutro. Scripture does not allow it. Escritura não permite. You cannot patronize him. Você não consegue ficar aí elogiando e falando coisas boas dele. To not be for him E não ser a favor dele is to be against him. é ser contra ele. Now here's something I want you to see. Eu quero que você veja o seguinte. Brazil basically would consider itself a Christian country. Talvez o Brasil se considere um país cristão, But I know that means nothing. mas eu sei que isso não significa nada. Why? Por quê? Because I'm from a Christian country Porque eu sou de um país cristão that murders 4,000 babies a day que mata 4.000 bebês por dia and contaminates the world with its moral corruption. e contamina o mundo com a sua corrupção moral. You may think yourself somewhat Christian, Você pode se achar de certa forma um cristão, but unless Jesus Christ is everything to you, mas a não ser que Jesus Cristo seja tudo para você, you are not Christian. você não é cristão. One of the things that university students will often do Uma das coisas que universitários frequentemente fazem is that they will patronize religion. é que eles vão falar bem de religião. They'll patronize Christ. Eles vão falar bem de Jesus. I say, well, you know, I think he was a good man. Eles vão falar assim: eu acho que ele foi um bom homem. Or I think if you want to follow him, that's okay. Se você quiser segui-lo, tudo bem. Do you know why you say things like that? Sabe por que você diz coisas assim? Because you were raised on television. Porque você cresceu à base de televisão. Because you did not read books over 1,000 pages long. Você não leu livros que têm mais de 1.000 páginas. Because in high school, no one taught you classical logic. Porque ninguém ensinou lógica para você quando você estava no ensino médio. You cannot patronize him. Não dá para falar bem de It's Jesus. impossible. Impossível. C.S. Lewis once said this. Uma vez o C.S. Lewis disse o seguinte: You have three options você tem 3 opções with the person of Jesus em Christ. relação à pessoa de Jesus Cristo. And that is all. E é só isso. One, Primeira, he was the greatest of all liars. ele foi o maior de todos os mentirosos. Because he said he was the Son of God. Porque ele disse que ele era o filho de Deus. He knew he was not. E ele sabia que não era. And he deceived the greater part of E ele então humanity enganou throughout a history. maior parte da humanidade no decorrer da história. Are you ready to say that? Você está disposto a dizer isso? If you are, Se você está, at least there's some intellectual integrity in pelo it. menos existe uma certa integridade intelectual da sua parte. But I tell you, Mas eu digo para você,
He did not live Ele não viveu, nor teach nem ensinou like a liar. como um mentiroso. Your second option, Sua segunda opção, he was mad, ele era louco, a lunatic. um lunático. Because anyone who believes they are the Son of God Porque qualquer pessoa que crê que é filho de Deus and they are not the Son of God, e não é filho de Deus, no matter their sincerity, não importa a sinceridade dele, they are lunatics. é um lunático. Now I realize that form of logic Eu entendo esse tipo de lógica. does not necessarily hold water in your postmodern world. Não se sustenta no seu mundo pós-moderno. For you, someone can believe anything they want, Para você, talvez alguém pode crer aquilo que quiser and it's okay. e tudo bem. Again, Novamente, if this university offers it, please study logic. se essa universidade oferece esse curso, por favor, estude lógica. It may help you think. Pode ajudar você a pensar. No matter his sincerity, Não importa a sinceridade de alguém. if he was wrong, Se ele está errado, he was wrong. ele está errado. And he was a lunatic. E ele era um lunático. And he should not be followed. E não devia ser seguido. And anyone who does follow E him qualquer que o segue is out of their mind. está fora de si. They are mad. É louco. They're the most pitiful of all people. Dá dó de gente assim. Are you prepared to say that he was a Você lunatic? está preparado para dizer que ele era um lunático? Now you might try something here. Talvez você pode tentar o seguinte. You might say, well, I don't really believe he was a liar. Você diz assim, eu não acho que ele era um mentiroso. And I don't believe he was a lunatic. E eu não creio que ele era um lunático. I just believe the scriptures have been changed. Eu só creio que a escritura foi mudada, a Bíblia foi mudada. Bring out your papyri. Então traga agora o seu papiro. Bring out your texts. Traz os seus textos. Show me the evidence. Mostra a evidência de que a Bíblia foi mudada. Let's go through history. Vamos olhar para a história. Let's consider the discoveries of Qumran. Vamos olhar para as descobertas de Qumran. Let's compare Plato's Republic Vamos comparar com a República de Platão and the textual evidence of that book, e a evidência textual daquele livro. which you would say is really what was written, Que você diria assim, não, realmente foi isso que Platão escreveu. but it has no textual evidence Mas não hardly, tem evidência textual compared to the overwhelming textual evidence of the words of Christ. comparados com a evidência textual das palavras de Cristo. The words were not changed. As palavras não foram mudadas. The manuscripts have been handed down. Os manuscritos passaram de mãos em mãos, de They are geração em complete. geração. Eles são completos. Jesus said he was the Son of God. Ele disse que ele era o Filho de Deus. Liar, Mentiroso, lunatic, lunático or Lord. ou Senhor. Now what is he? O que ele é? What is he? O que ele é? You know what's sad? Sabe o que é Is triste? you'll walk out of here tonight É que você sai daqui hoje and you won't even consider it. e você não vai nem pensar nisso. You're too busy with other things. Você está tão ocupado com outras coisas. You need to play. Você tem que se divertir. Somebody bought a new Xbox, Alguém comprou um Xbox novinho. or the iPhone just came out, the Ou new o one, novo iPhone saiu. or there's a new movie Ou out. tem um filme legal para ver. And yet here we have this person in history. E tem essa pessoa na história. Whether you love him or hate him, Não importa se você o ama ou o odeia. no one has affected history like him. Ninguém afetou a história como ele. No one has made the claims he's ever had. Ninguém fez as alegações que ele No fez. one's ever done the things he ever did. Nunca ninguém fez o que ele fez. But you're too busy playing. Mas você está se preocupando com a sua diversão. You say you're not sure there's a God. Você pode dizer assim, eu não tenho certeza que existe um And you Deus. don't investigate E você não investiga. the most important truth to exist, that humanity's existence. A verdade mais importante para a existência da humanidade. And you'd rather party E você prefere festejar. or chase a profession. Ou talvez buscar uma I'm profissão. not saying this to hurt Eu não you. estou dizendo isso para machucar você. I'm saying this to wake you Eu up. estou dizendo isso para te acordar. I mean, what is it really all about? Realmente, do que é isso tudo? Sobre o que é? To be born, Ser nascido, to be educated, ser educado, to work, trabalhar, to retire, aposentar-se, to die. morrer. I'm 51. Eu tenho 51 anos de idade. Yesterday I was your age. Ontem eu tinha a sua idade. Tomorrow you'll be my age. Amanhã você vai ter a minha And by idade. the end of the week we'll all be dead. E no final da semana todo mundo já morreu. And you just want to think about tiny E things? você quer pensar em coisas pequenas?
I would submit to you this. Eu diria isso aqui a vocês. The most important truth A verdade mais importante is who is this person? é quem é essa pessoa. But don't patronize. Mas, por favor, pare de falar bem Be dele. bold enough to say liar Seja ousado para dizer ele é and mentiroso to curse him. e amaldiçoá-lo. Call him a lunatic Chame ele de lunático and scoff. e goze dele. Oh, but by the way, Por falar nisso, if you do that, se você fizer isso, you've got to throw away almost all your virtue você tem que praticamente jogar fora todas as suas virtudes, because it comes from him. porque vem dele. You've got to become an animal Você tem que se tornar um animal with no rules, sem regra, no ethic. sem ética. You can no longer say Hitler's wrong Você não pode dizer que Hitler está errado, because in your postmodern world it's porque no just seu your mundo opinion, pós-moderno é só sua opinião, where everybody's right. onde todo mundo está certo. Think, Pense, pense. who is this person? Quem é essa pessoa? Jesus Christ. Jesus Cristo. I believe Eu creio that he is the Son of God, que ele é o Filho de Deus, the eternal Son of God, o eterno Filho de that Deus, became man, que se tornou that homem, walked on this earth, que andou nessa that terra, lived a perfect life, que viveu uma vida perfeita and went to the cross e foi para a cruz to do what? para fazer o quê? To satisfy the justice of God. Para satisfazer a justiça de Deus. Why was it necessary? Por que era necessário? God in his justice Porque Deus na sua justiça must judge you. tem que julgar você. The only way you can be set free A única forma de você ser liberto is for the payment of your sin to be paid. é com o pagamento do seu pecado sendo feito. God became a man. Deus se tornou homem. God took your place. Deus tomou o seu lugar. God paid for your crime. Deus pagou pelo seu crime. And now you can be reconciled to God E agora você pode ser reconciliado com through Deus faith in Christ. através de fé em Cristo. Now let's get to our text. Agora vamos chegar para o nosso texto. Look at Matthew 7, Olha para Mateus 7, verse 13. verso 13. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. This is not a postmodern Christ. Isso aqui não é um Cristo pós-moderno. This is a Christ who offers you two options. É um Cristo que oferece a você duas opções. He says there is a broad way. Ele diz, tem um caminho largo. It is the way of the world. É o caminho do mundo. The way that people are walking. A maneira como as pessoas estão The andando. way that most of the student body on this campus lives. A maneira como a maior parte do corpo discente dessa universidade vive. Chasing everything superficial. Buscando todas as coisas I superficiais. mean, even if you study hard, Mesmo se você estudar duramente. for most of you, Para a maioria de it is vocês, just so you can have a good career, é só para você ter uma boa carreira. so that you can make money, Para você fazer dinheiro. so that you can play. Para que você possa se divertir. Think about that. Pensa nisso. You look at your beauty in the mirror. Você olha para sua beleza no You espelho. look at your strength in the gym. Você olha a sua força lá no, You think it's going to last forever. E você acha que essa força vai durar para sempre, essa beleza vai durar para sempre. And you walk E você anda with everyone else, com todo mundo. almost like a parade of clowns, Parece um desfile de palhaços, filling up the tomb. enchendo as catacumbas. Hundreds of thousands of you die every day. Milhares de vocês morrem todos os dias. Centenas de milhares. It's a broad way, É um caminho largo. a way that is secular, Um caminho que é secular. a way that has freed itself from God, Um caminho que libertou-se de Deus. a way that is too cultured to care about religion. É um caminho que é muito civilizado para se importar com It's a religião. way of technology É o caminho da tecnologia and new invention, e novas invenções. none of which can satisfy the soul E nenhuma delas satisfaz a alma. or heal this world. Ou cura esse mundo. That, by the way, Que, por falar nisso, keeps getting worse, que só fica pior. keeps getting Só darker. fica mais negro. The broad way,
Caminho largo. You and your friends. Você e o seu amigo. Having a good time. Se divertindo. Walking on. Caminhando. Without a thought in the world. Sem pensar em nada na vida. And every once in a while you're interrupted by someone like me. E aí de vez em quando alguém te interrompe, como eu. You listen for a second. Aí você ouve um pouquinho. You walk out the door. Você sai da porta. And you continue. E você continua. You continue. Você continua. Until you grow old. Até você ficar mais velho. And you die. Você morre. But there's another way. Mas tem um outro caminho. It is this way. É esse caminho. It is the belief É a crença that God entered into human history que Deus entrou na história humana. in the person of Jesus of Na Nazareth. pessoa de Jesus de Nazaré. That he is the creator, Que Ele é o Criador, the sustainer, o sustentador, the Lord. o Senhor. That he is truth and wisdom incarnate. Que Ele é verdade e sabedoria And encarnadas. that nothing functions apart from E him. que nada funciona à parte dele. And that there is no way to God apart from E him. de que não há nenhum caminho à parte dele. And it is a narrow way E é um caminho estreito. of following him, De segui-lo. of trusting in what he has done for you, De confiar no que Ele fez por você. and then following his word E aí seguindo a sua palavra. as he transforms your life À medida que Ele transforma a sua vida. and makes it new. E torna ela nova. I have said enough Eu já disse o suficiente. that it ought to kindle curiosity in you. Que deveria pelo menos despertar curiosidade em I've você. said it with enough passion Eu já disse com paixão suficiente. that it ought to make you think. Que deve fazer você pelo menos pensar. And even if there's just a chance this is true, E se há simplesmente uma pequena fração de chance que isso seja verdade. it is worth the investigation of a wise man. Vale investigar se você é sábio. Jesus Christ. Jesus Cristo. Now I want you to notice something here. Quero que você perceba uma coisa. Probably most of you Provavelmente a maioria de vocês would identify with some form of Christianity. se identificaria com algum tipo de cristianismo. Se identifica com algum tipo You de might even cristianismo. say, yeah, I go to church, Você pode dizer assim, eu vou à igreja. or I believe in Jesus. Eu creio em Jesus. But I want you to look at something Mas eu quero here. que você olhe uma coisa aqui. He says that the gate is small and the way is narrow that leads to life. Ele diz que o portão é pequeno e o caminho é estreito que conduz à vida. And there are few who find it. E são poucos os que acham. Do you know what the common interpretation of this is, or the contemporary Você sabe qual interpretation? é a interpretação contemporânea desse texto? Is that there are people in the world who confess Jesus Christ as Lord, É que tem gente no mundo que confessa Jesus como Senhor. and they're on the narrow way. E eles estão no caminho estreito. And then on the broad way E aí no caminho largo, is everybody in the world tá todo mundo nesse planeta who doesn't confess Jesus as Lord. que não confessa Jesus como Senhor. That's not what this text is saying. Não é isso que o texto está dizendo. It's saying this: Está dizendo o seguinte: among those who confess Jesus as Lord, dentre os que confessam Jesus como Senhor, few of them are on the narrow way, poucos deles estão no caminho estreito. and only a few of them will find life. E só poucos deles vão encontrar a vida. What he's speaking against O que ele está falando contra aqui uma coisa. is a Christian nation, Ele está falando contra uma nação cristã, a Christian culture. uma cultura cristã. He may be speaking against you. Pode ser que ele esteja falando contra você. You might even make the sign of the cross, Você pode até fazer o sinal da cruz. or you might be somewhat evangelical, Ou você pode ser um evangélico. or you just might be someone who says Jesus is all right with you. E aí você pode dizer assim, Jesus é legal para mim. But Jesus says this: Mas Jesus diz o seguinte: among all the people who confess me as Lord, entre todos aqueles que confessam a mim como Senhor. he's not even concerned with the rest of the Ele world. não está nem preocupado com o resto do mundo. He's saying, among those who confess me as Ele Lord, está dizendo, entre aqueles que confessam a mim como Senhor, few will find it. poucos vão encontrar. Few will find life. Poucos vão encontrar a vida. Why? Por quê? Here's one of the principal reasons. Aqui uma das razões principais. Verse 17. Verso I mean, 17. verse 16. Ou melhor, verso Well, 16. I'm running out of time. Let's go to verse Estou 15. acabando o tempo aqui. Vamos para o verso 15. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus predicted Jesus prediz
The apostles predicted in their writings Os apóstolos predisseram isso nos seus escritos, that throughout the church age, de que no decorrer da história da igreja, the church would be bombarded by false prophets. a igreja seria bombardeada com falsos And I want you to profetas. know something. E eu quero que você saiba uma coisa: Brazil is full of them, e Brasil está cheio deles, and so is my country. e o meu país também. Most of the false prophets, as a matter of fact, in Brazil, Na verdade, a maior parte dos falsos profetas do Brasil, they got their training from the false prophets in America. eles foram treinados pelos falsos profetas dos Estados Unidos. Their God is their belly. O seu Deus é o seu Their ventre. glory is their shame. A sua glória é vergonha. They preach prosperity, Eles pregam prosperidade, but they're the only ones that prosper. mas eles são os únicos que prosperam. They preach healing Eles pregam cura to manipulate those who are hurting. para manipular aqueles que estão com dores. But what they do not do Mas o que eles não fazem, is they do not live righteously. eles não vivem corretamente. They do not preach righteousness. Eles não pregam justiça. And above all E things, sobre todas as coisas, for them, para eles, Christ in the gospel is very, very small. Cristo e o Evangelho são muito, muito pequenos. They preach as though God were this grand butler of the universe Eles pregam a Deus como se fosse esse grande mordomo do universo, who exists to serve you, que existe para te servir. or that God is a vending machine. Ou que Deus é uma máquina de comprar salgadinho. You put in the right coin and you get what you want. Você coloca lá a moedinha e pega o que você quer. And the sad thing is, E a coisa triste, these false prophets, they prosper esses falsos profetas, eles prosperam. because in part, Porque em parte, they tell the people what they want to hear. eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir. You can have this world Você pode ter esse mundo. and heaven too. E o céu também. You can live unrighteously and against the commandments of God Você pode viver, eles dizem, você pode viver erroneamente contra os princípios de and be Deus. received still in heaven. E ainda ser recebido no céu. But I want you to know it's a lie. Mas eu quero que você saiba que isso é uma mentira. Listen to me, young person. Ouça-me, jovem. Your best friend O seu melhor amigo is the one who tells you the most truth. é aquele que te diz a maior verdade. Don't you know? Você não sabe? I walk on university campuses. Eu ando em campos de universidade. People mock. As pessoas zombam. They laugh. Eles dão risada. They hate. Eles They odeiam. write blogs against me. Eles escrevem blogs contra mim. Why am I here? Por que eu tô aqui? Because this is true. Porque isso é verdade. There is a judgment day. Existe um dia de You juízo. will stand before God. Você vai estar perante Deus. And unless you are clothed with the life of Christ, you have nothing. E a não ser que você esteja vestido com a vida de Deus, de Cristo, você não tem nada. Unless Christ was your life, A não ser que Cristo foi a sua vida, you will experience an eternity of death. você vai experimentar uma eternidade de morte. And I'm here E eu tô aqui because there are so many deceivers porque tem tantos enganadores who will feed your flesh, que vai alimentar você com who will carne, make Christianity easy. que vai fazer cristianismo fácil. But I'm here to tell you no. Mas eu tô aqui para dizer não. You must follow Christ. Você tem que seguir a Cristo. You must trust in Him. Você tem que confiar nele. He must be the center of everything. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Or He is nothing. Ou ele não é nada. Beware of the false prophets, Acautelai-vos dos falsos for they profetas, come to you in sheep's clothing, porque eles vêm em roupa de pele de ovelha, but inwardly are ravenous wolves. mas por dentro são lobos roubadores. Now verse 16. Verso 16. You will know them by their fruits. Pelos seus frutos os conhecereis. Now he's talking specifically about false prophets. Ele está falando especificamente de falsos profetas. But this text has a wider application Mas esse texto tem uma aplicação mais ampla. to all people who profess faith in Christ. Para todas as pessoas que professam fé em Cristo. Do you profess faith in Christ? Você professa fé em Cristo? The truth of that confession A verdade dessa confissão is made known by your fruit. é tornada conhecida pelo fruto. I could go out in the streets right now Eu poderia sair na rua agora and preach on the street corners. e pregar nas esquinas. And the great majority of people would say, I believe in Jesus. E a maioria das pessoas diriam, eu creio em Jesus. But their entire life is a contradiction to His command. Mas toda a vida dessas pessoas é uma Jesus contradição desse homem. Jesus said, you will Jesus know them by their fruits. Disse,
vocês os conhecerão We pelos are seus not frutos. saved by works. Nós não somos salvos por obras. We are saved alone by faith in Jesus. Nós somos salvos somente pela fé em Jesus. But those who have faith in Jesus Mas aqueles que têm fé em Jesus have been changed, foram mudados, have been made new. foram feitos novos, They become new se creatures, tornam novas criaturas. and thus they live a new life. E assim vivem uma nova A vida. life that is centered upon the person of Christ. Uma vida que é centrada na pessoa de Is Cristo. Christ the center of your life? Será que Cristo é o centro da sua vida? I mean, you go to a university founded upon Christianity. Você vem para uma universidade fundada sobre cristianismo, sobre o cristianismo. Is that a joke to you? Isso é uma piada para você? Or is Christ the center of your life? Ou Cristo é o centro da sua vida? If he's not, Se não é, please be terribly afraid, por favor, fique terrivelmente amedrontado. because he's saying to you, Porque Ele está dizendo para você: many who confess me muitos que me confessam are on the broad way estão no caminho largo and will not inherit e life. não vão herdar a vida. But you will know them by their fruits. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Now look what it says. Agora veja o que diz. It says, grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? It's almost like it's almost as though he's making something of a joke here. É quase como se Jesus estivesse fazendo uma piada aqui. But actually he's drawing a trap. Mas na verdade ele está fazendo uma arapuca, armando uma armadilha. Because Jesus looks at them, Porque Jesus olha para eles, the religious, para os those who religiosos, confess him, aqueles que o confessam. and he says this. E ele diz assim: Let me ask you a question. deixa eu fazer uma pergunta. Figs, Figos, they're not found on a thorn tree, are they? eles não são encontrados num espinheiro? É? São encontrados em espinheiros? No. Não. Everyone says no, Jesus. Todo mundo diz não, Jesus. Not Claro at que não. all. Claro que não. Well, grapes, Uvas, are they found among thistles and thorns? eles são encontrados entre abrolhos? No, Jesus. Não, Jesus. Now, Jesus, we know you're a carpenter, Jesus, a gente sabe que o Senhor é um carpinteiro, but we're agricultural. mas nós somos agricultores. Let us help you here. Vamos deixar ajudar o If someone Senhor. comes to you Se alguém chegar para o Senhor and they say it's a fig tree e eles disserem que é uma figueira and they want to sell it to you, e eles querem vender para você it has thorns on it, e tem espinhos nela, don't believe it. não creia nessa pessoa. There's only two possibilities. Só tem duas possibilidades. They're either a liar Ou eles são mentirosos, or they're insane. ou eles são loucos. And Jesus looks. E aí Jesus olha para eles: It's the same for you. é o mesmo para vocês. If you say you are my disciple, Se você diz que é meu discípulo, you are a Christian, que você é um cristão, and yet you do not bear the fruit of a Christian, e você não tem o fruto do cristão, then you are either an immoral liar ou você é um mentiroso imoral, or you are insane, ou você é louco, because you will know them by their fruits. porque você vai conhecê-los pelos seus frutos. And then he goes on, look what he Aí ele says. continua, olha o que ele diz: So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. A good tree cannot Maus produce frutos. bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Isto é, a árvore boa não pode produzir mau fruto, nem árvore má produzir bom fruto. Now let's talk about ontology for Vamos a falar moment. sobre ontologia um pouquinho The aqui. doctrine of being, A ideia de ser, of not just doing, não só fazer, but being. mas ser. What are we? O que nós somos? That's what Jesus is getting at here. É nisso que Jesus está chegando aqui. Man is born morally depraved. O homem é nascido moralmente depravado. We are a bad tree, Nós somos uma árvore má. and therefore we bear bad E é fruit. por isso que a gente dá maus frutos. The only way for our fruit to change A única maneira do nosso fruto mudar is for us to be changed ontologically. é para que só se for mudança ocorrendo dentro de nós, That ontologicamente. our very natures be E changed. a nossa própria natureza ser mudada. We become new creatures. E nós nos tornamos nova criatura. This is not simply learning an ethic. Não é simplesmente aprender uma ética. This is not simply adopting a new philosophy. Não é simplesmente adotar uma nova filosofia. Because you can't carry out your new ethic. Você não consegue conduzir a sua nova ética. What we are talking about is this: O que nós estamos falando é o seguinte: that the very God who created us, que o próprio Deus que nos criou, if we believe in Christ, se nós cremos em Cristo, He has recreated us. Ele nos recriou.
criou. He has made us new creatures. Ele nos fez nova criatura. And from that new creature E daquela nova criatura comes forth new fruit. vem novos frutos. Look at an apple tree. Olha para uma macieira. You don't see it writhing and groaning and straining to produce apples. Ela não está lá se esforçando e sofrendo para dar maçãs. Absolutely not. Claro que não. Why? Por quê? It is an apple tree. Porque é uma macieira. And the fruit that flows from what it is, E o fruto que vem daquilo que é it is apples. maçã. In the same way, Mesma forma. Christianity is not about you adopting a new ethic. Cristianismo não é você adotando uma nova ética. It's not just about you reading the Bible and trying to obey it. Não é você ler a Bíblia e tentar obedecê-la. It's about you recognizing you are a morally depraved creature. É você reconhecendo que você é uma criatura moralmente depravada. And you cannot do what is right. E você não consegue fazer o que é And correto. so you come to Christ. Então você vem a Cristo And you trust in Him e for você salvation. confia nele para a salvação. And he who trusts in Him E aquele que confia nele is changed. é mudado. Changed. Mudado. My children, Os meus filhos. I have a wonderful relationship with my children. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus filhos. Sometimes I will take my children into very, very bad places. Às vezes eu levo os meus filhos para lugares muito ruins. Last night we went into some of the slums around Rio de Janeiro. Ontem à noite nós estávamos em algumas favelas do Rio de Janeiro. I told them that's where I want to go. E eu falei para eles, é lá que eu quero ir. And just like the slums in the United States, E assim como as favelas nos Estados Unidos, there was drugs, havia drogas, prostitution, prostituição, all the most horrible things of society. as coisas mais horríveis da sociedade. And I told my two boys, look out the window. E eu falei para os meus dois meninos, Do you olha see na that? janela. Você está vendo isso? Do you see it? Você está vendo? That is your dad, Esse é o seu pai, apart from Jesus Christ. sem Jesus Cristo. Do you love your dad? Você ama o seu pai? Do you have fun with your dad? Você se diverte com seu pai? Do you enjoy the way he loves your mother? Você gosta da maneira como ele ama a Do sua you mãe? think he's a good dad? Você acha que ele é um bom pai? Yes. Sim. Before I knew Jesus, Antes de eu conhecer Jesus, I was a self-centered, eu era um egoísta, egotistical, voltado para mim mesmo, drunk. bêbado. I could not change. Eu não conseguia mudar. But when I came to Mas Christ, quando eu vim a Cristo, He changed me. Ele me mudou. The Bible calls it a resurrection from the A dead, Bíblia chama de uma ressurreição dos mortos. in which the sin you once loved you now hate, De tal forma que o pecado que antes você amava, agora você odeia. and the God that cannot even hold your interest for a moment E o Deus que não consegue sustentar o seu interesse por um instante becomes precious to you, se torna precioso para você. because God has done a work in your heart. Porque Deus fez uma mudança no seu coração. Is that a reality in your life? Será que isso é uma realidade na sua vida? Do you just have a little bit of religion Ou você tem um pouquinho de religião that has not changed you, que não mudou você, but it has dulled your conscience enough mas amorteceu a sua consciência de tal forma so as to allow you to play on the road to hell? que você agora brinca no caminho para o Now look what inferno. Jesus says here. Agora veja o que Jesus diz aqui. He says in verse 19, Ele diz no verso 19: every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. I hear these preachers today, Eu ouço esses pregadores hoje and they say we don't talk about sin, e eles falam assim: nós não falamos sobre and pecado, we don't talk about hell. e nós não falamos mais de inferno. Why don't you talk about hell? Por que você não fala de inferno? Because we just want to preach the words of Jesus. Porque nós queremos simplesmente pregar as palavras de Jesus. Let me share with you something. Deixa eu compartilhar uma coisa com Don't vocês. ever say that. Nunca diga isso. And I'll tell you why. Eu vou dizer por quê. Do you realize Você percebe that in the Old Testament que no Velho Testamento we find almost no reference to hell? nós não temos quase qualquer referência ao inferno, And the references to hell are Yes. very vague and undefined. e as referências ao inferno são muito vagas e indefinidas. Do you realize in the epistles we find very little about hell? Você percebe que nas epístolas nós temos muito pouco sobre o inferno? If you want to be a theologian Se você quer ser um teólogo and you write a systematic e theology você escrever uma teologia sistemática and you come to the theme of hell, e você chegar no tema inferno, almost every one of the verses come out quase todos os versos of the teachings of vêm Jesus. dos ensinos de Jesus.
Jesus talked about hell Jesus falou de inferno more than all the other writers of the Bible. mais do que todos os outros escritores da Bíblia juntos. Now think about this. Pense nisso aqui. Loving, Amor, he died for his enemies. amando, ele morreu pelos seus inimigos. Died to save them. Morreu para salvá-los. And yet this loving man E ainda assim, esse homem tão amoroso talked more about hell than falou all the mais others de put inferno together. do que todos os outros juntos. Think about that. Pense nisso. You say, well, you know, I don't want any of this religion stuff. I just want to love people like Jesus loved them. Você diz assim, eu não quero essa religião toda, não, só quero amar as pessoas como Jesus amou. But you're inventing a new Jesus. Você está inventando um novo Jesus. You're making up a Jesus in your own mind. Você está fazendo um Jesus na sua própria mente. This Jesus Esse Jesus warns people. adverte He pessoas. pleads with people Ele clama as pessoas not to go to hell. a não irem para o You say, inferno. Brother Paul, do you believe there's a hell? Você fala, irmão Paulo, você crê que há um Yes. inferno? Sim, Yes. claro. Now, I do not believe E o que eu não creio that hell is like Dante's Inferno, é que o inferno é como o inferno de Dante, where it's this place where God loves to torture people, onde é esse lugar que Deus adora torturar as pessoas. or a place where the devil reigns Um lugar onde Satanás reina and does all sorts of e perversities to faz men who are thrown there. perversidades aos homens que são lançados lá. Oh, you say, Brother Paul, you don't believe it's that bad? Você fala assim, irmão Paulo, você acha que não é tão ruim assim? No, I believe it's worse. Não, eu acho que é pior. Well, then what's it like? Então como é que é? You listen to me. Ouça o que eu vou dizer. Now, you may have to take several philosophy classes before you understand what I'm about to say. Talvez você tenha que fazer várias aulas de filosofia antes de entender o que eu vou falar agora. But you listen to me. Mas escute o que eu vou falar. Hell Inferno is perfect, holy justice. é justiça perfeita e santa, Where you are paid onde você recebe o pagamento everything you deserve. de tudo que você deve. It is perfect justice. É justiça perfeita. That doesn't scare you? Não te amedronta? Then you don't know you. Então você não se conhece. You've lied. Você é mentiroso. You've lusted. Você já mentiu, já desejou impuramente. One time I was speaking at a university in Romania. Estava uma vez falando numa universidade na Romênia. Students were laughing. Os alunos estavam rindo. One group of guys came in. Um grupo de jovens entrou. We just want to party. Nós queremos só festejar. What's wrong with that? Qual é o problema disso? We're not doing any wrong. Não estamos fazendo nada de errado. I said, listen to me. Eu falei para ele, escute o que eu vou dizer. You want to party. Você quer festejar? You want to find girls. Você quer encontrar garotas? You want to make no commitment to them whatsoever. Você não quer fazer nenhum comprometimento com elas, qualquer. You want to use their bodies for your own pleasure. Você quer usar o corpo delas para o seu próprio prazer. And you want nothing more. E você não quer mais nada. Their answer. A resposta deles? Yeah, but they're consenting. Sim, mas elas estão consentindo. So they want to do it too. Então elas querem também. So what's the big deal? Qual é o grande problema? I'm a father. Eu sou um pai. To do that to my daughter, Fazer isso à minha filha, even if she was willing, mesmo se ela quisesse, is to kill me. é me matar. What you do O que você faz is filthy, é ímpio, full of lust, é cheio de lascívia, like an animal, como um a animal, beast, uma besta, hunting one another down. caçando uns aos outros. You girls, Vocês, garotas, dressing to attract attention. vestidas para atrair as pessoas. And you young men, E vocês, moços, waiting to feed upon them. esperando devorá-las. That's your culture. Essa é a sua cultura. There is a hell. Existe um inferno. And although what I'm saying may not be clear to you now, E talvez o que eu estou dizendo agora não seja claro para você agora. it will be clear. Mas vai ser claro um dia. When you stand before a holy God, Quando você ficar diante de um Deus santo and every bit of your filth e toda a impureza no seu interior is exposed for exposta and judged. e julgada. Perfect Perfeita justice. justiça. You say, you are a very crude man. Você vai dizer assim, você é um homem muito cruel.
I watch preachers. Eu ouço They pregadores. talk in generalities. Eles falam generalidades. They just tell you you're a sinner, Você diz que você é um pecador. Eles dizem que você é um pecador, and they leave you with that. mas eles deixam você com isso. It doesn't convict your heart. Não convence o seu coração. I want you to be saved. Eu quero que você seja salvo. I'm not going to talk in generalities. Eu não vou falar de generalidades aqui. I'm going to point out your Eu abomination vou falar da sua abominação, so that you will come to Christ para que você venha a Cristo and be e saved, seja salvo, be changed. e seja mudado. We are your culture, my culture, Sua cultura, minha cultura, Europe's culture. a cultura da Europa. We have become beasts Nós nos tornamos bestas who slaughter babies, que mata bebês, who kill ourselves, que se mata, who take a dagger que pegam uma adaga and run it through the heart of beauty. e cortam o coração da We beleza. kill poetry. Nós matamos poesia. We'd rather be drunk and vomit. Nós preferimos ficar bêbados e vomitar. We kill love. Nós matamos amor. You'd rather lust and feed off of one another. Você prefere lascívia e se alimentar uns You dos throw outros. away modesty Você lança para fora a modéstia and parade your body around like you were selling yourself. e se exibe como se estivesse se vendendo. This is your culture. Essa é a sua cultura. It is mine. É a minha. Repent Se arrependa and turn to Christ. e volte-se para Cristo. Repent and turn to Christ. Se arrependa e volte-se para Cristo. Because there is a hell. Porque existe um inferno. Now look, Olhe, verse 20. verso 20. So then you will know them by their fruits. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Look at verse 16. Olha o verso 16. You will know them by their fruits. Pelos seus frutos os conhecereis. Look at verse 20. Olha o verso 20. You will know them by their fruits. Pelos seus frutos os conhecereis. Think he's trying to tell us something? Você acha que ele está tentando dizer alguma coisa para a gente aqui? Do you know what one very, very good theologian once said? Sabe que um teólogo, um grande teólogo uma vez disse: He said, do you want to know what your confession of faith in Christ is worth? você quer saber o quanto vale a sua confissão de fé em Cristo? Absolutely nothing. Nada. Não vale nada. But you will be known by your fruits. Mas você vai ser conhecido pelos seus frutos. 21. Verso 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. In Hebrew literature, Na literatura hebraica, yes, this is Greek, New isso Testament, aqui é grego, é verdade, Novo but we have Testamento. a Hebrew speaker here. Mas tem uma pessoa que está falando aqui numa mentalidade hebraica. In Hebrew, when you want to emphasize something, Quando você quer enfatizar alguma coisa em hebraico, you repeat it. você repete. God is holy, holy, holy. Deus é santo, santo, santo. Jesus is saying, not everyone who says to me, Lord, Lord. Ele está dizendo aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Most of you will not even confess him with a loud voice. A maioria de vocês nem o confessa com voz audível. But Jesus is saying, not everyone who emphatically declares me to be Lord Mas ele diz, nem aquele que enfaticamente me declara como Senhor will enter the kingdom of heaven. vai entrar no reino dos céus. Who will? Quem vai entrar? He who does the will of my Father. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Do you do the will of the Father? Você faz a vontade do Pai? Do you even know what it Você is? sabe qual é que é a vontade do Pai? He's not teaching that we are saved by works. Ele não está dizendo que a gente é salvo pelas obras. No. Não. Then what is he teaching? Então o que ele está ensinando? Those who truly believe Aqueles que realmente creem will be transformed. serão transformados. And the characteristic of their life E a característica da sua vida is that they will have a new relationship with God's will. é que eles terão um novo relacionamento com a vontade de Deus. And they will seek to follow E him. eles vão buscar segui-lo. He's saying you will know them by their fruits. Ele está dizendo, pelos frutos os conhecereis. Now we do not have much time, but let's Não go temos on. muito tempo, mas vamos continuar. In verse 22, Verso 22. many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Here he's talking about a lot of your preachers on television. Aqui ele está falando de muitos dos seus pregadores da televisão. Now notice, Observe. they come before God, Eles chegam diante de Deus. and God says to them, you will not enter.
E Deus diz para eles, não, você não Now vai look entrar. at this, Agora olha aqui, because this is so typical. porque isso aqui é tão típico. Look at their argument. Olha o argumento deles. But Lord, Mas Senhor, look what I did. olha o que eu fiz. I mean, I'm not that bad. Eu não sou tão mal. I did some good things. Eu fiz umas coisas If I boas. were to come to many of you on the street Se eu chegasse para muitos de vocês na rua, and say, if you died right now, where would you go? se eu perguntasse para você, se você morresse agora, para onde você Many of you iria? would say, well, I think heaven. E muitos de vocês diriam, eu acho que o céu. Why? Por quê? I'm not that bad. Porque eu não sou tão mal. Never killed anybody. Nunca matei ninguém. I try to do good. Eu tento fazer o bem. Look at your arguments. Olha os seus argumentos. It's all about you. É sempre sobre você. Adam sinned one time Uma vez, Adão pegou só uma vez and was cast out of the presence of God. e foi lançado para longe da presença de Deus. You've sinned more times than you can count with a calculator. Você pecou mais vezes do que você consegue contar com uma calculadora. How can you say those things? Como é que você pode dizer isso? These false prophets. Esses falsos profetas? Well, Lord, Senhor, I mean, let me make an argument here. deixa eu colocar o meu argumento aqui. I'm not that bad. Eu não sou tão mal. Do you know what a true Christian would do? Sabe o que um verdadeiro cristão I mean- faria? A hypothetical situation. Uma situação hipotética. The Lord makes a mistake, E o Senhor faz um erro. and He gets ready to send a true Christian off into hell. Aí ele tenta mandar um verdadeiro cristão pro inferno. The true Christian O verdadeiro cristão would not say, não diria, but Lord, mas Senhor, I was a pretty good guy. eu sou um cara legal. I preached. Eu preguei. No, you know what he'd say? Não, sabe o que ele diria? Lord, Senhor, I know, eu sei full of sin, que eu sou cheio de pecado. my best deeds condemn me, Que as minhas melhores obras me condenam. but I trusted in your Son. Mas eu confio no teu filho. He was my only hope. Ele era a minha única esperança. Because of the superficial evangelism Mas por causa do evangelismo among superficial evangelicals today, entre evangélicos hoje, where if you prayed a prayer, onde você faz uma oração, the preacher declares you born again. o pregador fala que você nasceu de novo. Everybody thinks they're saved Todo mundo acha que é salvo because they prayed that prayer. porque fizeram aquela oração. My dear friend, Meu querido, countless multitude of people who prayed that prayer is going to hell multidões que fizeram aquela oração vão para o inferno because they've never been converted. porque nunca foram convertidos, They've not been regenerated by nunca the foram Spirit. regenerados, They're not true Christians. não são verdadeiros cristãos And they're not trusting in Christ. e não estão confiando em Cristo. They're trusting in a decision they made, Estão confiando numa decisão que eles in fizeram a prayer they prayed, e uma oração que fizeram, a deed they did. uma ação que realizaram. You come up to a true Christian Você chega para um verdadeiro cristão and you ask him, if you died right now, where would you e go? você pergunta para ele, se você morrer agora, para onde você vai? He'd say, I'd go to heaven. Ele diria, eu vou para o céu. Why? Por quê? Because I'm looking unto Jesus. Porque eu estou olhando para Jesus. Because I'm trusting in Christ. Porque eu estou confiando em Cristo. Nothing in my hands I bring. Nada nas minhas mãos eu trago. Only to Christ do I cling. Só me apego a Jesus Cristo. He who began a good work in me Aquele que começou boa obra em is mim continuing on. está continuando. I'm trusting in Eu Christ. estou confiando em Cristo. Now look what Jesus says. Olha o que Jesus Cristo Verse diz. 23. Verso 23. Then I will declare to them, Então eu declararei a eles, I never knew you. nunca vos conheci. I could go to the White House Eu poderia ir para a Casa Branca and go up to the gate and say, try to get in. e tentar entrar pelo portão. When the guard stops me, Aí quando o guarda me para, I say, don't worry, I know the president. eu digo assim, não se preocupe, eu conheço o presidente. I'm going to jail. Eu vou para a prisão. They don't care Eles não se importam. what I say. O que eu digo? They don't care what I confess. Não importa o que eu confesso. I can show them a picture of me and the president. Eu posso mostrar uma foto minha com o presidente. They're not going to let me in. Eles não vão deixar eu entrar. Just because I say I know the Só president. porque eu digo que eu conheço o presidente. But if the president walks out of the White House Mas se o presidente sai da Casa Branca and looks at me e olha para mim and says, I know him, e fala assim, eu o conheço, I'm going in. eu vou entrar. You say you know Jesus. Você diz que você conhece a Jesus. Does Jesus know you? Será que Jesus conhece você? The word know, A palavra conhecer, the Greek word doesn't really mean that much, a palavra grega não significa muita coisa, but it's infused with meaning from the Old Testament. mas está com sentido do Antigo Testamento nela. It refers to intimate Tem a relationship, ver com um relacionamento íntimo, not just intellectual knowledge. não só conhecimento intelectual. So what basically Jesus does is this: Então o que Jesus está fazendo é basicamente o seguinte: depart from me. apartai-vos de mim. I never knew you. Eu nunca conheci você. We didn't talk together. A gente não conversava. We didn't walk together. A gente não andava juntos. We didn't fellowship and commune together. A gente não tinha comunhão juntos. Oh, you went to church? Você foi para a igreja. I didn't know you. Eu não conheci você. And then listen to what he says. Aí eu ouço o que ele diz: Depart from me, apartai-vos de mim,
You who practice lawlessness. os que praticais a iniquidade. Lawlessness. Iniquidade. In the Greek. No grego, namas. namas. No law. Anomos, sem Now, lei. if you don't listen to anything in this sermon, listen Se to this. você não ouviu nada no sermão, ouça o que eu vou dizer agora. What Jesus is saying is this. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Depart from me. apartai-vos de mim, Those of you vós who called yourself my disciples, aqueles de vocês que se chamam, se dizem meus discípulos, but you lived as though I never gave you a law to obey. mas vocês vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para seguir. Do you concern yourself with knowing the law of Christ? Você se preocupa em conhecer a lei de Deus? Knowing His will? Conhecer a sua vontade? Do you strive to do His will? Você busca fazer a sua vontade? And does it break your heart when you do not do His will? E será que quebra o seu coração quando você não pratica a vontade dele? If you say never, Se você diz nunca, no, não, it's not a style of life, não é um estilo de vida. then He's talking to you. Então ele está falando com você. Depart from me. Aparte-se de mim. You who called yourself a Christian, Você que se chama cristão, but you lived as though I never gave you a law to obey. mas você vive como se eu nunca tivesse dado uma lei para você obedecer. But here's the good news. Mas aqui é a boa nova. It's not yet the judgment day. Ainda não chegou o dia do juízo. You're hearing this now. Você está ouvindo isso agora. Turn. Volte-se. Turn to Christ. Volte-se para Cristo. Seek Him. Busque-o. Come to the chaplains here. Venha para a capelania. Go to them. Vá até eles. They can't save you. Eles não podem te salvar, They can open up the Word of God. mas eles podem abrir a palavra de And Deus show para you. você e mostrar para você. Knock down their door. Então, derrube a porta deles. Miss classes if you have to. Perca aula se você precisar. But get right with God. Mas se acerte com Deus. Trust in Him. Confie nele. Throw yourself on Christ. Lance a você mesmo até Cristo. You will become a new creature. E você vai se tornar uma nova criatura. And you will live a different life. E você vai viver uma vida diferente. I regret that I must go Eu lamento ter que ir and catch a plane, e ter que pegar um avião. which I may now not catch. Talvez eu não pegue mais. Please, Mas por favor, please. por favor. Please. Por favor. I don't care to be known as a scholar. Eu não quero ser conhecido como um acadêmico. I didn't come here to entertain you. Eu não vim aqui para divertir vocês. I am a preacher, Eu sou um pregador. and I am here E eu estou aqui because many of you are going to hell. porque muitos de vocês estão indo para o inferno. You don't have to. Você não tem que ir. Throw yourself on Christ. Vá até Cristo. Trust in Him. Confie nele. Let's pray. Vamos orar. Father, I pray for these beautiful people made in your image, Senhor, eu oro por essas pessoas lindas que foram feitas à tua imagem. that they would know Thee, O God. Para que eles te conheçam, Senhor. And in knowing You, E em conhecerem o Senhor, that they would be known by You que eles sejam conhecidos pelo Senhor. and experience the life of Jesus. E experimentem a vida em Jesus. Purity, Pureza, love, amor, joy. gozo. Please, Father, Oh, Senhor, Have por mercy. favor, tem misericórdia. in Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.